Estimados irmãos, irmãs, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que o Divino Amigo possa, no dia de hoje, derramar sobre todos nós o remédio divino, as energias curadoras, tonificantes, de paz, de bom ânimo, que tanto nós precisamos nos dias de hoje. Eu agradeço ao convite generoso na pessoa do nosso irmão Renato, em nome de toda a diretoria da Casa Espírita Fraternidade, de estar aqui junto com vocês nesta data comemorativa, festiva, em que a casa completa 42 anos de trabalho, de dedicação à causa do bem. A gente sabe o quanto é difícil manter um ideal aceso, né? Precisa de muito combustível, de muita energia para manter a luz acesa constantemente, sem se apagar. E 42 anos de trabalho é uma caminhada já bastante expressiva de dedicação, de legado aí de todas as pessoas que passaram e continuam trabalhando em favor da manutenção dos ideais divinos dessa casa de amor. Então, meus parabéns à diretoria, a todos os trabalhadores desta casa, e que nunca falte a determinação, esse combustível do amor, da boa vontade nos corações de vocês, para continuarem mantendo sempre a casa funcionando, sempre aberta as suas portas, para que todos os corações necessitados possam chegar e receber o amparo, a sustentação, o auxílio que necessitam. A proposta da nossa conversa de hoje é sobre união. União é um tema fundamental para todos nós. Não é por acaso que a espiritualidade, os amigos espirituais constantemente nos recordam, através de mensagens, através de orientações, de advertências, da importância da união em nossas tarefas. O próprio Kardec deu uma atenção, fundamental com relação à união, unindo, fazendo todo um trabalho de sustentação dos laços de união dos espíritas, como sendo algo fundamental na codificação kardeciana. Todo o trabalho para alcançar o sucesso, para atingir as metas estabelecidas, elas necessitam de uma união, de uma sustentação, que se dá através dessa tarefa convergida entre todos nós. Qualquer instituição, qualquer setor de trabalho só vai ter sucesso se houver realmente estabelecido entre as pessoas que lá trabalham essa união, essa determinação, focados no mesmo objetivo. E no campo da espiritualidade, mais ainda, porque o trabalho espiritual ele transcende o trabalho material, porque envolve também fatores espirituais importantes. Enfrentamos aí, as sombras, as correntes contrárias ao bem, que sempre estão procurando enfraquecer, criando obstáculos, dificuldades, para que possamos levar adiante as nossas tarefas. Então, mais do que nunca, no campo da espiritualidade, a união é um objetivo fundamental, importante, que não podemos perder de vista. E a união, ela se torna ainda muito mais fundamental, importante nos dias de hoje. Nessa sociedade que nós chamamos de sociedade pós-moderna, em que algumas características, sintomas dessa sociedade, tendem a nos levar a uma separação,
né? Uma sociedade dissociada, uma sociedade cada vez mais egoísta, narcisista, mais fechada em si mesma, em que o individualismo ele se torna mais importante do que o coletivo. Nós vivemos uma sociedade em que predomina o utilitarismo, o materialismo, o niilismo, o hedonismo, né, que é o prazer pelo prazer, e em que as pessoas têm dificuldades de sair de si em direção ao outro. A própria comunicação, na atualidade, ela encontra muitas barreiras, por excesso de subjetividade, da perda daqueles conceitos, daqueles valores fundamentais do passado, que eram conceitos baseados nas virtudes, né? Em valores morais, em valores éticos, que deram espaço hoje para um discurso de uma liberdade, mas uma liberdade deslocada para uma visão de consumo, né? É livre quem tem dinheiro, quem pode gastar como quer e fazer o que quer. Então, hoje existe um sentimento, né, de falta de profundidade nas relações humanas. O grande sociólogo Bauman, ele fala muito da sociedade atual, chama de sociedade moderna, como sendo uma sociedade líquida, né? Uma sociedade que perdeu a solidez, que perdeu a sustentabilidade, os valores que antes mantinham a sociedade. Só que não se trocou por nenhum outro tipo de valor. Então, hoje, como o Bauman fala, tudo é volátil, tudo é superficial, tudo é sem profundidade. E isso se dá a nível das relações humanas. Hoje eu fiquei, amanhã eu não fiquei. Então, as relações ela não têm aquele vínculo, né? Aquela sustentação que é direcionado para o outro. Nós somos muito voltados para as nossas necessidades, para as nossas questões mais egóicas, aquilo que nos interessa. E isso determina a vida de relação hoje com as pessoas e com o mundo, né? Então, essa é, hoje em dia, o panorama, a fotografia da nossa sociedade. E então a questão do individualismo, ele dificulta muito mais ainda a nossa capacidade de superação das questões coletivas, dos problemas coletivos. Estamos aí, como exemplo, a própria pandemia, né, que foi difícil superar pela dificuldade de diálogo, pela falta de união da ciência, da política, de toda a sociedade organizada, porque problemas coletivos só se resolvem de forma coletivas. Não tem como resolver de uma forma individual. Então, a pandemia, ela nos mostrou quanto nós estávamos despreparados para lidar com essas questões. Ela levantou o véu e revelou a nossa imaturidade. A nossa imaturidade psicológica, a nossa imaturidade emocional, a nossa imaturidade espiritual. E que passamos a agir muitas vezes como crianças, né? Crianças rebeldes, emburradas, que batem o pé quando não são atendidas, cada um defendendo o seu ponto de vista, mais preocupado por questões particulares, visões de vista muitas vezes reducionistas, do que realmente de um esforço coletivo, de superação das diferenças, para se alcançar realmente um fim que atendesse às necessidades de toda a nossa população. Até dentro da própria ciência, né, a gente vê as dificuldades também ocorrendo, a falta de um diálogo mais aprofundado, e os países mais ricos assegurando as vacinas. E aí o que acontece no mundo globalizado? Não adianta, né? Lá o vírus se modifica lá no país do terceiro mundo e volta
a contaminar os países do primeiro mundo, então não tem como nós nos fecharmos, nos isolarmos na sociedade atual. Então urge, é fundamental, nós pararmos e fazermos uma reflexão da importância dessa união que deve estabelecer uma capacidade de olhar o outro com mais respeito, de enxergar o outro, né? Respeito vem de respectare do latim, que é olhar com mais atenção, olhar com mais cuidado, de nós pararmos realmente e identificarmos as situações que envolvem a problemática do nosso mundo, do nosso coletivo, e nos apercebermos como sendo colaboradores, participantes desse processo, ou agravando a situação atual, da nossa atitude, muitas vezes, de indiferença, né? Ou nos apropriando do papel que nos cabe, como um papel transformador dessa sociedade. E dentro dessa fase de transição que nós estamos vivendo, de transição planetária, em que nós sabemos que as dificuldades espirituais coletivas, elas vão apertar a partir de agora, cada vez mais, exigindo, então, um esforço de todos nós para dar uma resposta ao mundo melhor, né? Uma coletividade mais unida, mais fraterna, em que haverá muitas vezes desafios importantes, em que vai exigir essa atenção cuidadosa, essa fraternidade, especialmente essa união entre nós, essa união de esforços, essa união de ideais, essa união de valores que são capazes de gerar uma transformação da nossa sociedade, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos refletir na importância da união, dessa união que começa, se estabelece a partir de cada um de nós, especialmente dentro das nossas casas espíritas, até porque cada casa espírita, ela é uma referência da espiritualidade para esse processo de mudança. Nós somos os chamados trabalhadores da última hora, que temos essa grande oportunidade de estarmos aqui, compartilhando desse momento difícil, mas também de grandes recursos de crescimento, né, de possibilidades para cada um de nós. Eu diria que hoje em dia é um grande mérito a gente poder estar colaborando de alguma forma nesse período de transição. É uma grande bênção. Embora as dificuldades do momento, né, feliz somos todos nós que fomos ainda chamados a dar a nossa colaboração. Como deram antigamente os grandes trabalhadores do Evangelho. Embora a nossa pequeneza, as nossas limitações, que não são poucas, né? Mas através do esforço de cada um de nós, através dessa união sincera e verdadeira de esforços, nós vamos constituindo uma sociedade melhor. Então, a casa espírita, ela representa essa unidade, né, de luz, de orientação e de transformação da sociedade maior. E aí a gente observa, então, esse esforço da espiritualidade de chamar a atenção, de alertar, de trazer informações, mensagens, conclamando ao nosso esforço de união, para que possamos ter, então, essa base segura, essa base bem fortalecida, capaz de enfrentar qualquer adversidade. Se nós construirmos uma união verdadeira, uma união sincera, estruturada em valores espirituais, nós teremos condições realmente de levar adiante o ideal do Evangelho, o ideal transformador da doutrina espírita, nesses momentos atuais. Mas a união é uma das coisas mais difíceis.
mais difíceis, meus irmãos. A gente vê dentro da própria casa espírita, no movimento espírita, a união de uma família, né? Como é difícil criar um diálogo, criar um entendimento, fazer com que as pessoas se comuniquem, que trabalhem no mesmo sentido, na mesma finalidade. E no consultório médico, é uma queixa constante, as dificuldades, a problemática emocional que decorre de ambientes em que não tem união. A desunião ela é uma fonte de neurose, de angústias, de sofrimento, de competição, de poder. Quanto maior a instituição, a gente pega muitas pessoas ligadas a instituições como colégios, como instituições jurídicas, a gente vê sim que muitas das queixas que as pessoas trazem, que adoecem essas pessoas, é a falta de tolerância, é a falta de harmonia, é a falta dessa união necessária que vai gerar um ambiente propício para que se estabeleça uma paz, um equilíbrio e que se alcance realmente, né, as metas estabelecidas das tarefas que ali são realizadas. E na casa espírita, mais do que nunca, nós precisamos estabelecer essa união para criarmos as condições para que a espiritualidade nos utilize e que a gente possa, então, puxar todos para a mesma direção. Quando na união cada um puxa para um lado, se gasta uma energia enorme, se perde muito tempo tentando solucionar as situações criadas pela desunião e que poderiam, esse tempo, essa energia, estarem sendo investidas em coisas mais importantes, que no trabalho da caridade, focada nos estudos, nos processos de atendimento, de acolhimento, no fortalecimento dos laços espirituais que nos traz a uma casa espírita. Sabe que não é por acaso que nós constituímos aquele grupo de trabalho. Há laços espirituais que nos unem do passado, muitas vezes, e muitas vezes são laços de dificuldades, não só de afinidades, né? Num grupo de trabalhos vamos ter aqueles mais afins, os menos afins, aqueles espíritos que estão ligados a nós pelos laços do coração, da simpatia, mas também aqueles espíritos que foram nossos adversários e que nesta encarnação estão aos nossos lados para trabalharmos juntos e superarmos as diferenças do passado, exigindo de nós, né, essa atenção, esse cuidado e essa superação para que possamos estabelecer laços de amor, de renovação, né, e superar essas reminiscências que estão lá dentro de nós e que aparecem em forma de antipatias, de dificuldades. Então, tudo vai estar dentro da nossa casa espírita. Então, a união ela não se conquista sem um esforço de todos nós. Se nós queremos atender a parte espiritual, cada um tem que assumir o seu papel nesse processo de união, de fortalecimento dessa unidade, né, desse ambiente favorável, para que a parte espiritual possa encontrar as disposições materiais e vibracionais para estabelecer a sua tarefa. Aonde não há união, não existe uma corrente de vibrações positivas capaz de estabelecer os elementos necessários para um trabalho de maior envergadura. Porque quanto mais a gente põe a cabeça fora da trincheira, mais sujeito a gente está a receber tiro. Quanto mais a casa se destaca, quanto mais ela se empenha na tarefa do bem, mais investidas ela vai encontrar dos adversários do bem, querendo neutralizar os seus ideais, as suas tarefas.
Então, a espiritualidade ela vai depositando responsabilidades maiores nos ombros daqueles que têm capacidade de levar a gente. Das instituições onde elas possam encontrar realmente a seriedade, a base de sustentação, né, essa união, para conseguir realmente chegar até o fim dos objetivos. E essa base, quem vai criar somos nós, não depende da espiritualidade. A espiritualidade está fazendo o melhor dela. Nunca nos faltará o incentivo, nunca nos faltará a proteção deles, o amparo, a dedicação. A dedicação do mundo espiritual ela é imensa, é incansável, mas muitas vezes não encontra ressonâncias em nossos corações. Nós ficamos muitas vezes na indiferença, ficamos presos nas nossas limitações, no nosso individualismo. Então, por isso, a grande dificuldade que nós observamos de estabelecer essa base de união hoje em dia, pelas nossas próprias dificuldades que nós fazemos dentro de nós. Então, a união, como nós comentamos, ela exige um esforço, ela não vem de graça. Ela é uma conquista, meus irmãos. Uma conquista de um grupo que sabe o que quer, de um grupo que está amadurecido, de um grupo que entende a sua grande responsabilidade que está assumindo perante a misericórdia e a justiça divina, de um grupo que sabe que detém dentro dele o papel de desenvolver uma tarefa que assumiram no mundo espiritual. E que vai exigir de todos essa firmeza, essa coragem, essa perseverança e a superação, então, das adversidades fora e dentro de nós. Basicamente, a união se estabelece através de dois movimentos. Um movimento externo e um movimento interno. O movimento externo é aquele que nós fazemos em direção às necessidades materiais da nossa casa. Nós observamos que muitas vezes os trabalhadores acham que a responsabilidade da casa é só da direção, né? Como se a casa fosse a direção. Mas a casa somos todos nós. E muitas vezes os dirigentes dos grupos, o presidente, os irmãos que têm naquele momento a tarefa diretiva, tem que estar sempre chamando e evocando a consciência dos trabalhadores para que eles possam assumir a sua responsabilidade. Quando deveria ser ao contrário, né? Nós todos estarmos ali atentos e não necessitar que a direção da casa peça. Se o trabalhador está realmente identificado com a proposta da casa, ele está com seu coração aberto, sincero, ele está atento, ele identifica as necessidades que a casa precisa. Não precisa o dirigente estar falando, o presidente está recordando do nosso compromisso, dizendo, olha, preciso de gente para isso, preciso de aquilo. Nós mesmos identificamos, enxergamos e nos colocamos à disposição de atender a necessidade da casa. Então, quando existe essa boa vontade em nossos corações, existe essa preocupação, essa atenção nossa em observar e enxergar o que é necessário. E a gente, né, se colocar como um voluntário, como à disposição dos nossos irmãos, né? Ou quando alguém nos aciona a assumir o dever, nós temos então aquela noção correta de quando aquilo é importante. Porque nós estamos atentos, a gente realmente vê que está precisando de mais gente tal dia, que está faltando alguém em algum setor da casa, material, ou está faltando mais pessoas para conseguir estabelecer uma nova tarefa, né, um novo objetivo dentro da casa.
Esse olhar cuidadoso com relação à nossa casa, a necessidade da nossa casa, tem que partir de nós. Esse movimento em direção às questões externas da nossa casa, né? As questões administrativas da nossa casa. E tem um movimento interno, que é olhar para as nossas dificuldades, olhar também para as nossas limitações e o esforço que temos que fazer para superá-las, para alcançar essa união, né? E aí nós vamos colocar o melindre, as mágoas, os ressentimentos, que muitas vezes gera uma desarmonia entre nós trabalhadores, né? A falta de tolerância para com as dificuldades daquele irmão, que muitas vezes tem o seu lado positivo, mas também tem as suas limitações, como cada um de nós. Nós temos que criar dentro da nossa casa espírita um sentimento de família, uma família espiritual. E quando eu falo de uma família, e uma família que seja uma família amorosa, uma família gostosa, um lar gostoso de a gente permanecer, não é os benefícios materiais que a casa oferece, não é tecnologia, não é o conforto material, é o afeto. É o afeto que vai dar realmente esse sentimento de bem-estar dentro de uma família, né? É o aconchego, é o acolhimento, é a disposição nossa em estarmos juntos, de nos querer bem, né? Então, para nós construirmos uma família espiritual unida, nós temos que ter esse esforço de criar laços de amizade, laços de fraternidade, laços de tolerância, de saber se calar muitas vezes, quando a nossa palavra não vai ajudar, de fazer silêncio perante o nosso irmão que não está muito bem, né? Se aquele irmão ele pode em algum momento ter uma atitude inadequada, nós também podemos ter. Quantas vezes nós, muitas vezes, perdemos, né, por alguns minutos o nosso equilíbrio emocional e agimos de uma maneira inadequada, exigindo a caridade dos nossos irmãos em relação a nós, de ter paciência com a gente, de nos perdoar as nossas dificuldades. E assim nós temos que ter um para com o outro também, né? Emmanuel, ele traz muitas mensagens sobre a união, pautando exatamente isso. A necessidade da gente tolerar, da gente compreender, da gente perdoar, da gente vencer essas pequenas coisinhas. Porque muitas vezes é uma coisa muitas vezes pequena e insignificante, mas que muitas vezes significa o início de um fogaréu, né? Muitas vezes o fogo, para iniciar, precisa de uma pequena faísca. E ali inicia um processo, muitas vezes, de desarmonia. Se a gente não cortar aquela faísca inicial naquele momento, se nós alimentamos aquilo através de uma discórdia, de uma conversa nas costas dos nossos irmãos, de uma falta de pela falta de tolerância, né? A nossa irritabilidade, ficarmos muitas vezes cultivando em nosso íntimo aquelas mágoas, né? Que é mágoas. O sentimento ela é que nem uma água, ele muitas vezes ele nos afoga, né? Ele vem e nos toma. E a mágoa é uma má água, ela nos paralisa e impede de nós, então, emergir outro sentimento positivo, que a gente fica contaminado daquele sentimento que fica ali fermentando, remoendo e queimando a nossa saúde, queimando as nossas energias e tirando o foco do nosso pensamento, das coisas boas, dos ideais que devem alimentar o nosso trabalho, para sentimentos menos positivos de desarmonia e desunião. E isso, meus irmãos, é um material maravilhoso para os nossos obsessores, né? Os nossos pensamentos, eles têm um poder enorme. Toda vez que nós pensamos em alguma coisa, nós estamos evocando o mundo espiritual.
Né? A evocação não é aquela evocação só consciente no trabalho mediúnico. Existe uma evocação inconsciente, uma evocação que nós fazemos através dos sentimentos e pensamentos que nós temos. Se eu estou na rua e tenho um pensamento de raiva contra uma pessoa que bate em mim, eu estou evocando, muitas vezes, o obsessor dela, para que me utilize para me brigar com aquela pessoa. Estou evocando forças da mesma natureza, vibrações do mesmo teor do meu, que vão responder a mim. Assim como uma pessoa que está num laboratório procurando encontrar um remédio para uma doença, ele evoca o pensamento da ciência do mundo espiritual, ele puxa a inspiração de espíritos amigos que vão ajudá-lo nesse esforço. Nós estamos evocando forças de várias naturezas no nosso dia a dia. E na casa espírita, isso vai ter uma repercussão muito maior, porque somos vigiados constantemente. E os espíritos estão tentando encontrar uma brecha, uma oportunidade para gerar essa desarmonia, essa desunião, porque sabe que a união é a base do trabalho espiritual. Então, vamos fazer de tudo para nos desunir, meus irmãos. O esforço dos nossos irmãos desencarnados é encontrar elementos capazes de dar a ele um material, força de nos unirem. E aí nós temos que nos voltar para esse nosso mundo interno, encontrar dentro de nós aonde são aquelas situações, aquelas dificuldades que eles podem nos utilizar. A nossa impaciência, a nossa irritabilidade, o nosso julgamento, né? O Evangelho fala, não julgueis, que todo julgamento ele é falho, mas nós sempre estamos julgando e criticando os outros, né? Reforçando mais os aspectos negativos dos nossos irmãos do que os seus aspectos positivos. Então, esse cuidado ele é fundamental, porque nós podemos ser agentes, sem perceber, de uma maneira inconsciente, mas estamos sendo agentes de desarmonia, de queda, muitas vezes, de uma casa espírita, de queda de um trabalho que levou muito tempo, muita energia para conseguir ser estabelecido, que muitas vezes numa bobagem, uma coisa boba, né, infantil da nossa parte, muitas vezes se torna uma coisa tão grande, tão maior do que o ideal divino, tão egóico da nossa parte, tão personalista, que nós colocamos isso como sendo a coisa mais importante e destruímos, muitas vezes, uma tarefa. E seremos responsabilizados. Com certeza. Né? Então, é fundamental que nós estejamos atentos e colocamos a união como sendo um esforço de todos nós, como um objetivo central da casa espírita. O nosso irmão Bezerra de Menezes, ele bate muito nas reuniões da nossa casa espírita, lá ele é o mentor da nossa casa, da importância de não criar duas correntes dentro da casa espírita. Ele fala, você não pode ter duas correntes. Que ele se refere a duas correntes? Grupos que pensam de maneiras diferentes. Choques de pensamentos. Divergências de grupos. Divergências que vão gerar embates de pensamentos dentro da casa. Então ele fala que isso não pode ter dentro de uma casa espírita. Ele reiteradamente está chamando a atenção. Porque ele diz que é isso que desarmoniza, é isso que favorece a instalação da ação dos obsessores dentro da corrente espiritual, dentro de um trabalho espírita. Então ele está sempre chamando a atenção contra isso. Que mesmo que a gente não aceite, não concorde com o presidente, com o dirigente, que não agimos de uma maneira a gerar uma desarmonia. Né? É normal a gente não concordar, as divergências elas existem, mas elas não devem servir para haver uma desarmonia. Né? É como numa família, a gente vai ter
as nossas desavenças, é normal, eu não conheço nenhuma família que não tenha seus arranca-rabos, né, pessoal? Mas eu sempre digo, família que briga unida continua unida. A gente pode até ter uma divergência, pensar diferente, mas isso não pode ficarmos de mal um com o outro. Ficarmos ali alimentando, remoendo, muitas vezes, um sentimento de desunião. Não, vamos superar isso. E se o nosso ponto de vista ele não é acolhido, não é aceito, tudo bem, vamos abrir mão dele em detrimento de algo maior. E num momento oportuno, que é mais favorável, trazer novamente essa sugestão, essa ideia, mas nós temos que unir esforços com aqueles que estão naquele momento representando, né, a direção material e espiritual da nossa casa. Senão, a gente vai puxar um para cada lado e não vamos chegar a lugar nenhum, gastando uma energia enorme que poderia ser estabelecida em coisas mais positivas. Eu sempre digo que a nossa grande dificuldade é a pedrinha no sapato, meus irmãos. Aquela coisa pequenininha que incomoda. Então, ali que tem que estar a nossa vigilância, né? Aquilo que nos fez mal, aquilo que nos gerou um sentimento de melindre, de mágoa, ali a gente tem que cuidar muito, para não deixar aquilo tomar uma maior força no nosso mundo interior, né? E aí, lembramos do orai e vigiai, né? O que fazer quando nós encontramos dificuldades? O que fazer quando nós observamos desarmonia em nossos pensamentos, num grupo de trabalho? Nós temos que superar essa desarmonia. Nós temos a responsabilidade de sanar isso aí. Cada um de nós tem que fazer a sua parcela. Cada um tem que dar a sua colaboração. Todos nós somos responsáveis pelo ambiente de casa espírita. A gente não pode lavar as mãos e achar que tal situação compete a fulano ou a cicrano. Todos nós fazemos parte de um conjunto, de uma coletividade, vibrando ali junto. E estamos sendo influenciados e influenciando esse coletivo. Então, se nós observamos que a coisa não está indo bem, e essa situação ela envolve a mim, eu tenho que mudar minha postura. Eu tenho que mudar minha atitude, eu tenho que corrigir meus sentimentos, mudar meus pensamentos, para que eles não sejam utilizados de maneira negativa pelo mundo das sombras. E se isso não envolve a mim diretamente, mas envolve irmãos da casa, eu tenho que fazer um esforço para ajudar a uma concórdia e não botar mais lenha na fogueira. Muitas vezes a gente vê uma situação e, em vez de nós procurarmos ali amenizar, buscar uma harmonia, uma concórdia, muitas vezes nós criamos mais desavenças, né? Nos responsabilizamos perante Deus e a espiritualidade, nos comprometendo com coisa que não era conosco, mas que acaba também a gente se envolvendo, gerando intrigas, falando mal do outro, ou fazendo fofocas, muitas vezes, dentro da casa espírita, e criando, então, uma massa, né, de energias negativas, de fermentações pesadas, né, que vão estar inundando a vibração da nossa casa. E criando mais ainda ressentimentos, mais ódios. A gente não está no Espiritismo para nos endividar, meus irmãos. Nós estamos no Espiritismo, na casa espírita, para superar as nossas dívidas, para superar o nosso passado de culpas, de nós nos conciliarmos com a nossa própria consciência. E aí entra, sem dúvida nenhuma, essa sentença de Jesus do Evangelho: orai e vigiai. Nós temos que vigiar, estar atento e não alimentar sentimento de desarmonia. E a oração, ela é fundamental, porque a oração, ela nos apazigua o coração. E se não é conosco, quando nós oramos em favor dos nossos irmãos, quando nós direcionamos os nossos pensamentos em favor daqueles que estão passando por momentos difíceis, nós estamos ajudando a espiritualidade a usar a nossa energia mental para chegar no coração daqueles irmãos e desfazer aquele mal entendido, estabelecer novamente a harmonia,
o equilíbrio, o sentimento de compaixão, de amor, que deve realmente ser a base dessa família espiritual. E olha que coisa interessante, né? Nas pesquisas médicas, nós temos dois tipos de imagem que nós fazemos da região do encéfalo, do cérebro. Uma imagem mais topográfica, que permite a gente analisar a parte mais anatômica do cérebro. A gente usa muito para poder identificar algum tumor, né? Alguma situação da estrutura material de alguma patologia do cérebro. Mas também tem o que chamam de imagens funcionais, que permite nós identificar como o cérebro funciona quando estamos fazendo uma atividade. Qualquer tipo de atividade mental. Orando, meditando, um cálculo matemático, lembrando de coisas do nosso passado, da nossa infância, lembrando de uma poesia, qualquer tipo de emoção, de sentimento que nós temos dentro de nós, qualquer ideia que nós criamos, ela vai ativar alguma região do nosso cérebro. E ali nós podemos, então, identificar, correlacionar o aspecto neuropsicológico. O que estamos pensando, o que nós estamos sentindo com a área que está sendo ativada da região cerebral. Então, nós temos no nosso cérebro uma região chamada giro cingulado anterior. Esse giro cingulado anterior, ele faz uma mediação entre o sistema límbico, que a gente chama de cérebro emocional, com o sistema cortical, onde fica a parte mais racional. Tá? Então é como se tivesse entre as emoções e a razão. Então o giro cingulado anterior, ele media essas duas estruturas que expressam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Procurando então nos ajudar a lidar, a fazer um diálogo entre as questões racionais e as questões emocionais. Ou seja, o giro cingulado anterior, ele é uma estrutura que nos dá a capacidade de lidar com as frustrações, de lidar com as dificuldades. É como se viesse aquele impulso do sistema límbico, né? Aquela coisa instintiva de eu reagir, né, a alguma coisa que me afetou emocionalmente, né, ser tomado por uma raiva, ser tomado por um sentimento de mágoa, e eu conseguir parar e analisar aquele sentimento e dizer, não quero isso para mim. Então o giro cingulado anterior nos permite fazer essa pausa reflexiva e permitir luzes da razão sobre a emoção. Tá? Não é ali que está essa capacidade, apenas ela é o veículo de expressão do espírito lidar com as nossas emoções. Mas olha que coisa interessante. Quando nós estamos orando, quando nós estamos meditando em coisas espirituais, em coisas divinas, o que se observa nessas imagens funcionais do cérebro? Que essa região do sistema, do giro cingulado anterior, ela se ilumina mais. Ela é ativada mais. Há maior fluxo de sangue, de corrente sanguínea nessa região, de aporte de glicose, de oxigênio, porque ela está sendo ativada. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós oramos, nós aumentamos a nossa capacidade de lidar melhor com as nossas dificuldades emocionais. De ter essa capacidade de parar e se controlar. De parar e analisar antes de a gente soltar uma palavra, antes de reagir, né? Agir de uma maneira impulsiva. Eu consigo daí ter uma capacidade maior de autocontrole, de tolerância, de olhar melhor as coisas com mais equilíbrio. Então, isso está muito claro na ciência médica, né? Que a oração ajuda muito a gente encontrar esse equilíbrio. Então, quando nós estamos vendo que a situação não está boa, que as coisas não vão bem, vamos orar, meus irmãos. Tanto para nós buscarmos o nosso equilíbrio interior, como também
emitir as vibrações em favor dos nossos irmãos que necessitam do nosso apoio, do nosso carinho e da ação da espiritualidade em ajuda à superação, né, daquela fase difícil. Então, a oração e o vigiar, ela é fundamental hoje em dia para nós conseguirmos manter essa união firme. Vigilância do nosso mundo interno, vigilância dos nossos pensamentos, vigilância da ação dos nossos irmãozinhos desencarnados, que se aproveitam das nossas limitações, das nossas vigilâncias, né? Vigilância com relação a como nós nos conduzimos dentro da casa espírita, de como nós agimos, pensamos, e porque muitas vezes nós podemos até demonstrar uma atitude externa de compreensão, de união, mas se isso não vir do coração, se não for uma coisa verdadeira, se isso não estiver identificado de um sentimento realmente de amor, de esforço, de sinceridade, não adianta nada. Porque o que conta para a espiritualidade é o nosso sentimento, é os nossos pensamentos, a vibração que nós temos, né? A gente está orando para uma pessoa e demonstrando uma coisa, mas sentimos outra. E se estamos com dificuldades, chamamos aquele irmão, vamos conversar, vamos superar as diferenças, vamos buscar uma maneira de a gente buscar um entendimento, um diálogo sincero, franco. Mas é fundamental que nós ultrapassemos essa barreira e avancemos em direção dessa harmonia. Não tem casas espíritas, não tem grupos de trabalhos que não vão ser testados, que não vão enfrentar dificuldades nesse sentido. Porque as diferenças de personalidades existem. As dificuldades emocionais, elas existem. E vai aparecer na relação entre nós esses ruídos de comunicação, né? Vai surgir entre nós aquelas barreiras do passado que aparecem em forma de adversidade, de antipatias, muitas vezes, de incompatibilidade de gênios, e que muitas vezes é desencadeado por um gatilho. Esse gatilho pode ser um mal-entendido, um debate que se torna muitas vezes caloroso, com uma carga emocional em demasia, né? Então, nós queremos impor nosso pensamento, nosso ponto de vista, não queremos realmente uma reflexão, queremos mais um convencimento, né? Um questionamento, mas não uma reflexão. E uma situação em que nós não nos encontramos bem, porque muitas vezes a gente não está bem emocionalmente, muitas vezes a gente está com a autoestima baixa, a gente não está bem lá no nosso trabalho, nossa família, e trazemos essa condição emocional, porque a gente não pode deixar nossas emoções, né, lá em casa. A gente é o que a gente é. Claro que a gente faz o esforço para não misturar as coisas, mas o nosso mundo interno, ele nos acompanha. E sem a gente perceber, inconscientemente, aquelas emoções que ficam dentro de nós, ela contamina nosso olhar. Ela direciona a maneira como nós enxergamos e observamos as coisas. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, né? Ela vai caminhando pela rua, vai passar por um bar cheio de mesas, ela vai achar que as pessoas estão olhando para ela. Ela baixa a cabeça, envergonhada, tímida, mas ninguém viu ela passar. Lá estão os namorados conversando entre eles, outros estão falando de futebol, outros estão preocupados com o trabalho, mas ela acha que não estão olhando ela, observando ela. Em função do quê? Em função da forma como ela sente as coisas. Isso aparece na vida de relação. Muitas vezes nós acreditamos que aquilo é uma verdade, porque nós estamos sentindo aquilo como uma verdade. Muitas vezes não é, racionalmente não é. Mas como o sentimento, ele muitas vezes nos comanda, né? Então eu estou com a autoestima baixa, eu estou magoado, então acho que aquela pessoa falou mal de mim, ou falou de uma maneira agressiva comigo, e muitas vezes não falou como sempre falava. Mas eu não estou bem naquele momento e recebo
aquela mesma forma que aquela pessoa falou, ou ela falou um pouquinho mais alto do que a normal, mas eu já entendo de uma maneira pessoal. Ela não tem nada contra mim, mas eu acho que é contra mim. Porque o meu olhar, a maneira como eu enxergo as coisas, ele está contaminado pela minha forma como eu sinto, como eu estou vivendo as minhas emoções. Se sou uma pessoa desconfiada, se sou uma pessoa insegura, né? Se eu tenho autoestima baixa, tudo isso vai permear o meu olhar e vai favorecer, muitas vezes, esses desencontros. O fato, meus irmãos, que nós estamos nesse momento fundamental de nossas vidas, a oportunidade de colaborarmos nessa fase de transição, de fazermos a diferença, de sermos os trabalhadores da última hora, de aproveitar essa grande oportunidade que Deus está nos dando de trabalhar, levantar a cabeça, termos coragem, determinação e realmente oferecer esse campo de trabalho que a espiritualidade precisa. Nós podemos fazer a diferença, juntar as forças, unir os nossos pensamentos, os nossos ideais, sem união, sem esforço do conjunto, de não chegar lá e fazemos a diferença. Então, a nossa exposição hoje é um convite, meus irmãos, é um convite que assumamos o nosso compromisso, ajudamos as nossas casas, ajudamos o mundo espiritual, assumimos o nosso papel. Tem pessoas que querem dar só algumas horas de trabalho, né? Temos as barreiras das nossas dificuldades materiais, os nossos interesses lá fora, família, trabalho. Muitas vezes também nós ficamos presos no nosso egoísmo, queremos abrir mão das nossas coisas, do nosso conforto do lar, dos nossos passeios, para colaborar em uma tarefa que vai nos dar muito mais, né, de recursos, de benefícios para nós e até para os nossos familiares, porque tudo que nós conquistamos para nós, a espiritualidade estende também, muitas vezes, para a nossa família em forma de amparo e de proteção. Mas é a união ou a falta de união que vai gerar o céu, o inferno nas nossas casas espíritas. Tem um conto muito interessante, né, que vocês já devem conhecer, é um conto chinês, em que o discípulo pergunta ao mestre o que é o céu e o que é o inferno. E o monge, né, um monge chinês, disse, olha, o inferno é uma panela de arroz enorme, capaz de matar a fome de todo mundo. Mas, entre as pessoas e o arroz, há um abismo que elas não podem ultrapassar. Então, elas não conseguem chegar até essa panela de arroz. Mas Deus, na sua misericórdia, dá a elas aquele garfo chinês, né, aquele palito comprido, enorme, para que elas possam, então, alcançar o arroz, já que elas não conseguem chegar até lá. Mas como o arroz é muito longe, o palito é muito longo, elas tentam trazer para a boca e o arroz cai no chão e elas não conseguem se alimentar. Então, elas vivem numa grande fartura, mas com uma constante fome e sofrimento. E que é o céu? E o monge responde, o céu também é, como no inferno, uma panela de arroz enorme, que é capaz de matar a fome de todas as pessoas. E como no inferno, também existe um abismo entre as pessoas e aonde a panela se encontra. As pessoas não conseguem passar aquele abismo. E como também no inferno, Deus, na sua misericórdia, dá também a essas pessoas um palito enorme, para elas poderem chegar e atravessar o abismo com o palito e trazer o arroz até elas. Mas como elas não conseguem trazer até a sua boca, elas dão uma na boca do outro. E aí elas conseguem matar a fome e viver em plena satisfação e alegria. Então, muitas vezes, a união é o ponto fundamental, é aquela pequena diferença que pode fazer do nosso grupo um grupo de harmonia,
um céu de trabalho ou uma desarmonia, um desentendimento que não permite que haja essa concordância, esse alimento necessário de sustentação e gera um inferno, né, de ambiente que nós não conseguimos trabalhar. Então vamos construir esse céu em nossas casas espíritas através dessa união, desse esforço, dessa fraternidade legítima, dessa união verdadeira de nossos corações, de nossos sentimentos. Que Deus nos abençoe e eu desejo a todos vocês aí que venha mais 42 anos de trabalho, 50, 100 anos de trabalho, que essa casa se mantenha de portas abertas, alicerces erguidos, né, cumprindo a sua missão, a sua tarefa, através dos esforços de cada um de vocês. Que Deus os fortaleça e que Jesus permaneça junto aos nossos corações. Um grande abraço a todos.